Salve, salve galera, Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, eu prometi aqui trazer as parábolas, só que esses vídeos das parábolas, eles são um pouquinho mais difíceis de editar, mas eu vou continuar trazendo e esse vídeo eu queria trazer algo muito mais extremamente importante. E assim como alguns vídeos anteriores que eu já trouxe, esse é extremamente revelador, se não for o mais até agora aqui do canal. Então, para não demorar muito, vamos logo ao vídeo. Vamos lá para Mateus, capítulo 5, versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, aquele que ensinar os mandamentos e seguir os mandamentos, esse será grande no reino do céu, pois aquele que ensinar algo que não é os mandamentos será pequeno. Bom, eu não vou entrar em tantos os detalhes, porque ao decorrer desse vídeo vocês vão ver o quão impressionante são essas informações a respeito dos mandamentos. Em Mateus ainda 19, versículos 21 e 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então essa passagem é aquela que o jovem rico fala para Jesus: o que eu preciso fazer? E Jesus fala para ele observar a lei. E ele fala para Jesus que ele já observa ela desde pequeno. Então ele pergunta para Jesus: mas o que me falta para ser salvo? E é isso que Jesus fala, porque ele já seguia a lei de Moisés, mas para ser salvo ainda faltava seguir Jesus. Mateus ainda, capítulo 22, versículos do 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus disse que destes dois, do primeiro e do segundo mandamento, dependem toda a lei e os profetas. Mas o que ele quis dizer com isso, que dos dois dependem toda a lei e os profetas? Sendo que na própria palavra diz que se aquele que tropeçar em um só, tropeça em todos eles. Então agora é que vai começar a ficar muito, mas muito interessante. Então vamos lá para João, capítulo 14, versículos do 15 ao 21. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixará órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então ele diz que estava com eles, por isso eles entendem, mas que ele iria e depois enviaria o Consolador, o mesmo Consolador que está em Jesus, que está em Cristo ali. E é aquele que guarda os mandamentos de quem? De Moisés ou do próprio Jesus? Agora é que vamos começar a entender que há duas leis e dois mandamentos. Quando eu falo dois mandamentos, eu não estou querendo dizer o primeiro e o segundo mandamento somente, e não os outros dos 10 mandamentos. Não é isso. Mas que além desses 10 mandamentos que foram dados a Moisés, existem outros tipos de mandamentos.
Esse é um tipo de mandamento e há outro mandamento segundo o Espírito. Um veio por Moisés e o outro por Jesus. E é esses dois que nós vamos começar a entender agora. Vamos lá para João capítulo 15, versículos do 10 ao 13. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu o tenho guardado, os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então este é o mandamento que Jesus nos dá, de amar uns aos outros, que também é o segundo mandamento da lei de Moisés. Mas calma que já vamos entender completamente essa questão. Vamos para Atos capítulo 1, versículos 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então Jesus ele deu mandamentos do Espírito aos apóstolos. Moisés deu mandamento ao povo, mandamentos dados por intermédio de anjos a Moisés, que ele entregou ao povo. Eram ordens de Deus, mas vamos entender por que estes mandamentos foram dados a Moisés e por que estes que Jesus deu são mandamentos do Espírito, dados a Jesus. Em Atos capítulo 15, versículo 28, diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Aí nós acabamos lendo até o 29. Esse fato foi uma reunião entre os apóstolos, os presbíteros e o Espírito Santo. O Espírito Santo participou dessa reunião onde o próprio Espírito Santo achou bom não impor maior encargo entre o povo. Nessa questão era entre os gentios, não era para impor maior encargo entre os gentios, o encargo da lei de Moisés. Os judeus também não eram para cumprir estes encargos da lei de Moisés, porque o próprio Espírito Santo, assim como Jesus, ele deixaria novos mandamentos e uma nova lei com novos mandamentos, não a lei de Moisés e não os mandamentos de Moisés. E vamos ver mais na frente que os próprios apóstolos ensinaram esses outros mandamentos e essas outras leis, porque os religiosos, eles confundem esses mandamentos que os apóstolos ensinaram com os mandamentos da lei de Moisés, e vamos ver que não são. Em Atos ainda, capítulo 21, versículo 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então olha só, esses eram judeus exortando os gentios, que era somente para se manter nessas condições, e eles não impuseram aos gentios os encargos da lei de Moisés, porque naquele momento eles não estavam mais cumprindo a lei, eles estavam no momento de transição. Agora vamos lá para Romanos capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aí então diz que a lei do Espírito nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é a lei de Moisés. Ela era a lei do pecado e da morte. Só que quando ele fala nos livrou, não é nos livrou nós, os gentios. Livrou eles, os judeus.
da lei do pecado e da morte. Então a lei da liberdade, que é a lei do Espírito, livrou os judeus, os israelitas, da lei do pecado e da morte, que é a lei de Moisés. E nós vamos entender o porquê a lei de Moisés foi dada somente para aquele povo e durante um tempo. Em Romanos ainda, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então olha só, o fim da lei é Cristo. E o próprio Moisés disse que aquele que viver justificado pela lei viverá por ela. O próprio Moisés sabia, porque o próprio Deus avisou Moisés que ele enviaria um profeta semelhante a Moisés, que daria novos mandamentos, que daria uma nova lei. Moisés já sabia disso. Então, até antes de vir esse profeta, que é Jesus, estava em vigor a lei para um povo e os 10 mandamentos de Moisés, até que viesse este profeta, que é Jesus, que deu novas leis e novos mandamentos. O próprio Moisés já sabia disso. Vamos lá para Gálatas, capítulo 3, versículos do 5 ao 8. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então o evangelho da fé já havia sido previsto por Deus e ele preditou para Abraão. Então em Abraão estava predito já o evangelho da fé, como descendente que é Cristo, e não segundo Moisés, que foi o tempo da lei. Então nós vamos ver o porquê foi dada a lei e os 10 mandamentos para Moisés, antes que viesse então o evangelho da fé segundo Cristo. Em Gálatas 3 ainda, versículos do 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então aí Paulo ele não está falando para gentios, mas ele está falando para judeus. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele não nos resgatou nós, gentios, mas ele resgatou os judeus da maldição da lei, para colocá-los sob a fé, junto com os gentios, sob a promessa que estava predita em Abraão, que Cristo herdaria essa promessa. Versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então aí diz que a lei ela foi adicionada por causa da transgressão daquele povo, naquele tempo. Como eu já trouxe aqui passagens mostrando que a lei foi adicionada 430 anos depois de Abraão, lá no tempo com Moisés. E isso passou o tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, das 12 tribos ainda antes de chegar Moisés. Eles então foram presos no Egito pelo faraó e ali torturados. Então nesse tempo eles transgrediram muito. Então por causa dessa transgressão que eles cometiam nesse tempo, foi que Deus adicionou a lei de Moisés e os 10 mandamentos para aquele povo específico, para eles não transgredirem mais e esperarem até que viesse esse mediador desse evangelho da fé, que seria Cristo. Só que muitos não esperaram esse mediador. Eles então entraram em transgressão e transgrediram aquela própria lei que foi adicionada naquele tempo. E isso podemos ver que o próprio Moisés já sabia. Lá em Deuteronômios, capítulo 18, versículos do 17 ao 19. Então o Senhor me disse:
falaram bem aquilo que disseram: suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então aí, essa é a promessa que foi feita a Moisés, que Deus ele colocaria sobre aquele povo um profeta semelhante a Moisés, que traria as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus. E ai daquele que não ouvir essas palavras. Então foi necessário esse tempo da lei. Deus então deu uma lei e uns mandamentos para Moisés, mas que não seriam os mandamentos e a lei da verdade e da liberdade, que é segundo o Espírito, mas foi mandamentos e foram leis que foi adicionada por causa da transgressão daquele povo no tempo da lei. E aí Tiago ele fala, mas a fé sem obras são mortas. Assim como o próprio Pedro e o próprio João, eles falam também que aquele que não observar os mandamentos não tem fé. Mas esses mandamentos, essas obras, será que eles estavam falando das obras da lei, dos mandamentos, dos 10 mandamentos da lei? Será que eram esses mandamentos? Então vamos ver agora se realmente é esses mandamentos da lei que Pedro, Tiago e João estavam falando, ou se eram os novos mandamentos que Jesus nos deu. Os novos mandamentos deu segundo o Espírito. Vamos ver qual eram esses mandamentos. Então vamos lá para Tiago, capítulo 1, versículos do 23 ao 27. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que se realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixa de refrear a língua, antes enganando o próprio coração. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então ele falou que nós devemos nos manter na lei perfeita e na lei da liberdade. Qual era a lei perfeita? A lei de Moisés não era a lei perfeita, pois Jesus aperfeiçoou aqueles que não poderiam ser aperfeiçoados pela lei de Moisés. Então Jesus trouxe a lei perfeita, a lei da liberdade, a lei do Espírito, e deu novos mandamentos, que na verdade não são novos mandamentos, são mandamentos antigos, mas que aquele povo, eles transgrediam, que é algo, sim, são os primeiros mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Foi por esse motivo que Jesus falou: toda a lei e os profetas dependem dos 2 primeiros mandamentos, de amar a Deus e amar ao próximo. Foi por isso que Jesus falou isso. Porque quando se ama ao próximo, não rouba, não mata, e quando se ama a Deus, não se prostitui. Então não precisava dos outros mandamentos, só desses 2. Cumprindo esses 2, cumpre toda a lei. Mas naquele tempo, o povo não recebia o Espírito para guiá-los. Então, depois de Jesus, sim, o povo passa a receber o Espírito, onde o Espírito guia eles. Não pela carne mais, mas segundo o Espírito. Por isso, Jesus trouxe novos mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Esses são novos mandamentos, mas que não são novos, que são antigos. Tiago ainda, capítulo 2, vamos ler os versículos do 10 ao 26. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulteras, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo.
Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vós, como a fé opera juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu e Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha que passagem interessantíssima de Tiago. O que ele está querendo dizer? Essas obras não são as obras da lei, mas o que ele quis dizer? Quando ele fala, me mostra a tua fé e eu te mostrarei as obras. Ou seja, na lei eram somente obras, não tinha fé. Agora, na graça, tem a fé. Só que qual é esta fé? Que Deus queria que aquele povo da lei, eles demonstrassem, mas eles não demonstravam. A obra de amor ao próximo, porque quando a pessoa tem fé em Cristo, ela ama o próximo, então ela ajuda o próximo. Ela faz obras de caridade, ela dá de comer ao necessitado, ela dá roupa de vestir a quem não tem, a quem tem frio. É essas obras que Tiago está falando, é dessas obras que a fé produz. A fé produz essas obras, e não obras da lei como batismo, como santa ceia, como um sacerdócio levítico, como dízimo, como todas essas obras que não pode aperfeiçoar aqueles que foram aperfeiçoados em Cristo. Quem foi aperfeiçoado em Cristo tem a obra de amor ao próximo. Essas obras de caridade, de amor ao próximo, essas que aperfeiçoam aqueles que estão em Cristo. Então é essa lei que Tiago está falando, é esses mandamentos de amar a Deus e amar ao próximo. E são obras de amor ao próximo, obras do amor, juntamente com a fé. Aquele que tem fé, aquele que crê, produz obras de amor. É essas obras em que Tiago está falando. Agora lá em João, vamos para 1 João, capítulo 2, versículos do 3 ao 8. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro. Nele, em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então olha o que o João diz agora. Nem Tiago, nem Pedro, nem João estavam ensinando mandamentos ou a lei de Moisés. Eles estavam ensinando o novo mandamento que Jesus trouxe e a nova lei da liberdade no amor que Jesus trouxe. A lei de Moisés e os 10 mandamentos foram adicionados por causa da transgressão daquele povo durante o tempo da lei, específico naquele tempo. Porém, quando veio Jesus, foi o fim da lei. Jesus trouxe então novos mandamentos em uma nova lei. 1 João ainda, capítulo 3, versículos do 22 ao 24.
E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então aquele que guarda os mandamentos que Jesus trouxe, que Jesus deu, este que permanece nele, aqueles que guardam os mandamentos de Moisés, que acabou, que foi o fim em Cristo, eles não assumem que Cristo veio em carne. Por isso eles continuam ensinando os mandamentos de Moisés. Mesmo aqueles que confessam que Jesus morreu na cruz e dizem crer nele, mas ao ensinar os mandamentos de Moisés e a lei de Moisés, eles assumem que Jesus não veio em carne, porque Jesus veio e nos deu novos mandamentos e uma nova lei. Só que eles continuam ensinando a lei e os mandamentos de Moisés. 1 João ainda, capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que crê ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então o novo mandamento é a fé. A fé não era segundo a lei de Moisés, mas a fé é segundo a Cristo, que nos deu um novo mandamento e uma nova lei. Segundo a João agora, capítulo 1, versículos do 1 ao 7. O presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então de quem ele estava falando que é esse enganador e esse anticristo? É aqueles que ensinavam a lei de Moisés ainda. Eles se infiltravam nas igrejas dos apóstolos e faziam muitos voltarem às ordenanças da lei de Moisés, em vez de continuarem na graça e nessa nova lei e nesses novos mandamentos que Cristo deu. Então eles faziam com que as pessoas negassem os mandamentos de Cristo para voltarem para os mandamentos de Moisés. Então, para nós agora, tanto para os judeus que foram resgatados da lei da morte, que era a lei de Moisés, eles foram resgatados dessa lei e colocados sobre a graça, que é a nova lei e os novos mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Então todos devem viver nestes mandamentos de Cristo, de Jesus. Portanto, aqueles que negam estes mandamentos, eles não assumem que Cristo veio em carne e são anticristos então. Então todo aquele que ensina a lei de Moisés é o anticristo. Isso o próprio João falou. Isso está nas Escrituras. Aquele que ensina as leis de Moisés é um anticristo. Ele está contra Cristo, ensinando contra os novos mandamentos e a nova lei de Jesus Cristo,
que nos deu para amar a Deus e amar ao próximo. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo, eu espero que ele tenha ficado claro, claríssimo, que houve a lei de Moisés e os 10 mandamentos foram adicionados por causa da transgressão daquele povo lá no passado. Mas Deus já havia pré-dito que Jesus traria novos mandamentos e uma nova lei para todos os povos, segundo a fé, segundo a promessa de Abraão. E é nestes novos mandamentos, nessa nova lei, que devemos nos firmar. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E eu te espero no próximo. Até lá!